Tudo tranquilo? Conseguiram descansar? Arthur, tudo bem? Ana Luísa? Uma semaninha acordando mais tarde. Já ajuda, né? Ó, deixa eu só colocar aqui onde nós paramos para a gente retornar o nosso conteúdo. Só um segundinho. Aqui nós paramos falando sobre as algas pardas, aí a gente falou sobre a utilidade das algas pardas, falamos sobre as briófitas, né, que são as hepáticas, os musgos, e aí agora a gente vai passar para a reprodução das briófitas, certo? Ó, eu tinha colocado lá na turma de vocês, poderia ter sido 2 meses, né, Ana Luísa? Não estou discordando de você também não, que eu estou precisando desse tempo também não, tá? Não estou discordando. Eu estou Podia ser precisando um também ano. de uns 2 meses de férias. Oi? Vamos aceitar o João Vitor aqui. Deixa eu projetar aqui para vocês. E aí eu vou fazer uma breve recordação assim do que a gente viu. E aí nós vamos continuar. Ó, na próxima aula, eu vou passar uma atividade essa semana. E aí na próxima aula eu vou corrigir as atividades que nós fizemos nas outras semanas, tá? Então, eu vou colocar essa semana, acho que amanhã ou depois eu devo colocar uma atividade nova lá no Iônica. E aí, essa atividade nova lá no Iônica, eu vou corrigir na próxima aula, tá? Porque senão a gente faz as atividades e não corrige, aí não adianta muito, né? Fazer se não corrigir, tá bom? Mas vamos lá então. Ó, na última aula, nós paramos falando sobre as briófitas, né? As briófitas têm aquela característica que fazem parte do primeiro grupo das plantas, ou seja, o grupo mais simples, né? O grupo que não tem uma organização complexa, por exemplo, não tem xilema, não tem floema, né? Então, todas as substâncias são transferidas célula por célula, e isso faz com que essa planta, então, tenha um tamanho muito pequeno. Por que ela vai ter um tamanho muito pequeno? Porque como ela não tem vasos condutores, ou seja, não tem xilema e não tem floema, acaba, então, que essa planta, ela vai precisar, primeiro, ficar num ambiente que tem muita água. Então, obrigatoriamente, essa planta vai ficar num ambiente muito úmido, tá? Então, sempre próximo de ambiente muito úmido, na sombra, se ficar no sol morre. Então, são os musgos, né? As estruturas briófitas e hepáticas, que nós conhecemos como musgos. E quando a gente olha para ela, né? Ela tem alguns componentes. O primeiro deles é o rizoide. O rizoide é essa parte de baixo que faz a função de uma raiz. Professor, mas por que não é uma raiz? Não é uma raiz verdadeira, real, porque não tem a formação estrutural, principalmente do tecido, né? Então não tem xilema, não tem floema, não tem nada de transporte. Depois, nós temos o cauloide. Por que o cauloide não é um caule? Um caule, ele tem um crescimento padrão, ele tem lá no centro, a gente viu o formato do caule, né? No centro, ele vai ter uma estrutura, se for caule de formação secundária, que a gente falou, vai ter o cerne, que é uma estrutura extremamente rígida, né? E por fora vai ter os vasos condutores. Se for de uma planta que não tem crescimento secundário, por exemplo, de um arbusto, aí vai ter toda a organização dos vasos condutores. No caso do cauloide, das briófitas, na verdade, é a base da folhinha do filóide que se junta e forma o que nós conhecemos de cauloide.
Então, você tem uma folha saindo para cá, a outra folha sai aqui, aí uma outra folha vem em cima e sai, e vai, cada uma, a base dela vai abraçando a outra. Então, por isso que ela cresce e ela vai ser muito pequenininha, né? Que é a estrutura do cauloide. E o tamanho dela, então, vai ser muito pequeno. E aí, os filóides são estruturas onde vão fazer função como se fosse a função da folha, por isso que ela é uma planta primitiva, tá? Como se fosse função da folha. E ela, quando está na fase reprodutiva, vai apresentar uma haste e vai apresentar uma cápsula, né? Que são produtoras, então, de esporos reprodutivos. Uma coisa muito interessante dessa planta é que ela tem uma divisão entre plantas masculinas e plantas femininas. E isso é para o grupo das plantas, né? É a primeira divisão que nós temos da divisão do masculino com o feminino, ou seja, estruturas reprodutivas masculinas, estruturas reprodutivas femininas. Cada uma dessas plantas, então, vai ter um tipo de célula diferente que vai fazer função reprodutiva. E aí isso vai permanecer para os próximos grupos de plantas, né? E se tornando cada vez mais separado até chegar nas últimas que nós vamos ver, que são as angiospermas, que a gente falou na classificação passada. Ó, essa classificação aqui é muito importante, ó, que nós falamos. Vocês precisam armazenar bem essa informação, tá? E aí as angiospermas são aquelas que apresentam frutos e que apresentam flores, né? Que é o grupo tecnicamente mais complexo. O último grupo que surgiu na evolução das plantas, mas hoje em dia é o grupo mais abundante. Por quê? Porque ele deu tão certo o tipo de reprodução, a presença de flores, que hoje em dia elas são as mais abundantes no planeta. Quando a gente fala de grupo de planta, a angiosperma é o mais abundante. Então, ó, aí tem a presença da haste e a presença da estrutura da cápsula, tá? Que são estruturas reprodutivas. Então, aí na aula passada eu peguei algumas fotos, mostrei para vocês, né? Isso aqui é uma pedra e aí os musgos em cima dessa pedra, tá? Aqui em casa mesmo eu fui na rua esses dias, o povo que me viu na rua achou que eu era doido. Passei numa casa aqui perto, aqui para cima, aí a hora que eu vi o muro, debaixo da árvore, tinha assim, ó, o chão todo verde, cheio de musgo. Aí eu fui lá pegar musgo para colocar nos bonsai, né? Aí eu fui lá e peguei um monte de musgo. Só que aí o bonsai precisa pegar sol. Aí o dia que eu coloquei para pegar sol, matou o musgo. Aí não adiantou. Mas ficou durante vários dias verdinho, bonitinho. Mas essa estrutura, como ela é muito simples, né? Ela não tem raiz profunda, por isso que tem rizóide, né? Não é nenhuma raiz verdadeira. Então, ela é bem bonitinha. A gente não pode confundir isso daqui com aquilo que nós chamamos de mofo, que fica em casa, quando aparece no teto, quando aparece na parede, quando a parede pega umidade, no banheiro. Aquilo lá é um tipo de fungo, tá? Isso daqui é uma planta. O mofo que fica na parede, que causa alergia, né? Que aí a gente tem muita alergia a mofo, não sei o quê. Eu mesmo, se eu entrar num quarto que tem mofo, vocês têm alergia a mofo? Se eu entrar num quarto que tem mofo, eu não consigo nem dormir. Eu já fico espirrando assim, ó. Uma vez eu peguei uma barraca que meu pai tem, para ir acampar. A hora que eu abri a barraca, eu falei, pronto, não posso dormir aqui nunca mais. Porque tinha mofado, tinha guardado ela úmida, mofou. Ah, mas foi um dia inteiro pegando sol e lavando ela para tirar o mofo, tá? Então, isso aqui não é mofo, tá? Isso aqui é briófita, é o primeiro grupo das plantas, são aquelas bem pequenininhas. E aqui tem alguns outros tipos de briófitas, né? E aqui, ó, embaixo, nós temos uma diferente, que é a hepática. Professor, por que ela chama hepática? Porque ela tem formato, parece o formato do fígado do corpo humano, né? Então, por isso que o nome dela é hepática, né? Ela tem um formato meio lobado, assim, globoso, né? Que parece muito a forma da estrutura do fígado humano. E aí deram o nome de hepática. Então, tem algumas briófitas maiorzinhas, igual essa daqui da foto, essa daqui de baixo, mas aí tem umas bem pequenininhas, igual essa daqui, que a gente pouco vê, assim, né, a diferença. Só vê aquela camada como se fosse um tapetinho verde, né, mas a gente pouco vê. Agora, a gente vai entrar na fase reprodutiva dessa planta. Nós vamos falar, na nossa matéria, na reprodução de todos os grupos que nós vimos. Nós vamos falar da briófita, nós vamos falar da pteridófita, nós vamos falar das gimnospermas, nós vamos falar das angiospermas. Então, nós vamos ver
4 tipos diferentes reprodutivos de planta, tudo bem? Então, se você tiver com seu caderno aí, anotando, tá? Eu vou mandar o slide depois também. Eu acho que eu já mandei, mas eu vou conferir hoje à tarde, mais à noitinha. À tarde eu tenho que levar o carro para arrumar. Mas eu vou conferir. Se eu não mandei, eu vou colocar lá para vocês. Eu acho que a Ana tinha me perguntado, né, se eu tinha mandado. Eu acho que eu coloquei. Foi a única turma que eu coloquei, eu acho, foi do 9º ano, o slide lá. Mas então vamos lá. Nós vamos começar agora pelo processo reprodutivo desse grupo de plantas, tá? Como que a gente vai começar pelo processo reprodutivo? Vamos começar quando ela, então, nasce, né? Que é o processo reprodutivo dela. Essa planta, ela tem 2 fases. Uma fase que é chamada de fase assexuada e uma fase que é chamada de fase sexuada. Qual que é a diferença de uma reprodução assexuada para uma reprodução sexuada? Existe uma diferença, tá? A reprodução assexuada é a reprodução em que não existe troca de material genético. Ou seja, não tem troca de gametas, tá? Então, como não tem troca de gametas, o indivíduo que vai reproduzir assexuadamente vai ser como se fosse um clone, né? Vai ser como se fosse uma estrutura, uma cópia daquele ali. Aí eu pergunto para Como se fosse vocês. uma reprodução da bactéria, pode ser isso? Exatamente, João Vitor. Eu ia perguntar quais grupos fazem reprodução assexuada. O João Vitor já me falou um, bactéria. Bactéria faz reprodução assexuada também. Alguém lembra algum outro indivíduo que faz reprodução assexuada, além da bactéria? Vamos lá, se alguém lembrar, fala aí. Não é só bactéria que tem reprodução assexuada, não. Tem mais grupos. Quem mais faz? Todo mundo já viu uma plantinha? E aí, quando você pega uma planta, por exemplo, você fala assim: nossa, ou a avó, ou a mãe, ou vocês mesmos, se alguém gostar de planta, fala assim: eu vou tirar um broto dessa planta, né? Você vai lá, quebra uma parte dela e planta. Aquilo ali que você acabou de fazer é um processo de reprodução assexuado, porque chama brotamento. Você tirou um broto, né? Tem plantas que produzem brotos. Aquele broto é um processo de reprodução assexuado, ou seja, ela está ramificando, ela está espalhando sem que haja troca de material genético. João Vitor falou para a gente aqui, bactéria. Por isso que bactéria espalha tão rápido no nosso corpo, né? Um dia você tá bem, no outro dia você tá com infecção de garganta, com a placa branca, amarela lá na garganta. Por quê? Porque a bactéria, quando ela encontra um ambiente propício, que tem alimentação, que tenha proteção, temperatura, água, o que ela vai fazer? Ela começa a reproduzir de maneira assexuada. Então, ela reproduz muito rapidamente. Então, ela não precisa de outra bactéria para reproduzir, só vai precisar de uma, e ela vai começar a multiplicar de forma assexuada. Uma vira 2, aí essas 2 agora vão virar 4, essas 4 vão virar 8, e assim elas vão aumentando. No caso do grupo que nós estamos falando aqui, que é o grupo das briófitas, o que nós temos? Nós temos que essa parte verde, ou essa estruturazinha verde da planta, é a parte Professor, assexuada dela, né? Essa parte assexuada da planta aqui, ó, é uma parte que ela vai se manter viva, fazendo fotossíntese, né? E que ela pode produzir pequenos brotos que saiam daqui de baixo, né? Na base dela. Então, é uma fase assexuada. Na parte de cima, aqui nós temos, então... professor, Oi. estrela do mar pode ser também considerado? A estrela do mar, ela tem um tipo de reprodução, que na verdade não é nem uma reprodução, né? Mas ela pode reproduzir, claro, sem produzir espermatozoide ou óvulo, porque a estrela do mar produz, né? Espermatozoide e óvulo também. Só que a estrela do mar, ela tem uma capacidade regenerativa muito grande. Então, ela consegue se regenerar muito bem. O normal de uma estrela do mar é que ela tenha 5 extremidades, né? Ou seja, ela tenha 5 prolongamentos. Só que como ela tem uma regeneração muito boa, quando acontece algum acidente, por exemplo, e essa estrela do mar corta 2 daqueles bracinhos dela ou 3, cada parte dela que foi cortada,
volta a crescer, né? Então, existe uma possibilidade de reprodução assexuada, enquadraria nisso, né? Mas não é uma coisa voluntária, acontece mais por acidente, né? Então, se quebra ou se algum animal vai lá e come um lado dela ou faz alguma, sei lá, ela é pisoteada por algum ser humano, né? Ou ela tentam predar ela, uma tartaruga ou algum outro grupo e quebra ela em fragmentos, ela pode sim voltar a crescer e aí tem um processo de reprodução assexuada. Muito bem, João Vitor, isso mesmo. Se vocês forem lembrando outro que vocês imaginam que tem a reprodução assexuada, vocês podem falar também, tá? Tem um Parabéns pro Vitor grupo. aí, não foi eu não. Oi? Foi eu que falei não, foi o Vitor. Ah, tá. Foi mal, então. Tem um grupo de peixe, eu não sei se muita gente sabe disso, mas tem um grupo de peixe que a fêmea consegue fazer reprodução assexuada. Como que ela faz? Ela tem os óvulos, e aí quando ela vai reproduzir, esses óvulos dela não precisam ser fecundados para desenvolver peixinhos novos. Aí tem uma fase da vida dela, claro que não é toda, em que algumas espécies de peixe, é um grupo muito pequeno de peixe, tá? Que são peixes bem pequenininhos, que eles podem, em alguma fase da vida, a fêmea pode fazer a reprodução assexuada. Isso vale para todos os grupos animais? Não, tá? Então é só nesse grupo de peixe, muito pequenininho, que a fêmea pode colocar os ovos sem que os ovos sejam fecundados e nascem clones dessa fêmea, né? Porque como não teve reprodução, não teve espermatozoide no caso, são pequenos clones dessa fêmea que vão se transformar em indivíduos adultos para a próxima fase de geração. O Vitor Hugo falou o plâncton. O plâncton pode também, né? O plâncton ele é um material, um grupo, o fitoplâncton, né? Se a gente for pensar, o plâncton ele é formado por fitoplâncton e zooplâncton. O fitoplâncton, que é o que faz fotossíntese, ele pode também fazer reprodução assexuada, né? A célulazinha vai, ó, divide e cada um agora vai ter seu metabolismo e pode reproduzir também. Então pode ter reprodução assexuada também, Vitor Hugo. Muito bem. Ah, sei que tinha falado, né? Antes. O que acontece então? E aí, nessa reprodução assexuada, a própria plantinha, ela pode produzir uma haste. Essa haste, ela vai produzir uma cápsula e nessa cápsula vão amadurecer os esporos. E esses esporos são soltos no ambiente, né? Levados pela água, levados pelo vento, e eles vão, quando chegam no solo, vão desenvolver uma nova plantinha. O que acontece? Nessa fase aqui de reprodução assexuada, quando uma planta feminina faz essa reprodução assexuada aqui, ó, ela vai produzir esporos com metade do material genético. Por quê? Toda a estrutura reprodutiva, ela tem metade do material genético, né? Toda a estrutura reprodutiva. Gametas, quando a gente fala óvulo, espermatozoide, metade do material genético. Nesse caso aqui, quando essa briófita libera esses esporos, na fase assexuada, esses esporos aqui então têm metade do material genético e vão desenvolver plantinhas que são chamadas de haploides. O que é a diferença de haploide e diploide, que a gente falou em genética lá no começo do ano, lembra? Haploides são células gaméticas, espermatozoide, óvulo, né? Que tem metade do material genético. No caso da briófita, ela tem plantinhas que são haploides. Então, essa planta aqui, ó, que era feminina, produziu esporos de forma assexuada, ou seja, para formar o esporo, teve que dividir metade do material genético original da célula. E esses esporos, quando caem no solo, produzem novas plantinhas, só que essas plantas são haploides, com metade do material genético. Aí, essas plantas que foram produzidas, né, ou essas briófitas que foram produzidas a partir desses gametas, né, desses esporos, elas formam tanto planta masculina quanto planta feminina. E essa parte, essa estrutura da planta é chamada de gametófito, tá? Professor, mas por que chama gametófito? É só você pensar no nome. Se a planta chama gametófito, é porque ela tem capacidade de gerar gametas. Então, gametófito, porque ela tem capacidade de gerar gametas. Esponja do mar, Vitor, esponja do mar também. A esponja do mar,
é o animal mais simples que existe, né? Deixa eu só abrir a porta aqui que o vento fechou. A esponja do mar é o animal mais simples que nós conhecemos, então ele não tem estruturas verdadeiras, não tem tecido, não tem nada verdadeiro, né? E aí, a esponja do mar, ela, ela pode sim reproduzir de forma assexuada, tá? Por brotamento, ela pode produzir brotinhos. Se quebra ela, uma parte foi quebrada, pode desenvolver outra esponja do mar, ela também pode desenvolver. Muito bem. Então a gente viu que são vários grupos que podem fazer reprodução assexuada, né? Tanto de animais, quanto de plantas, quanto de bactérias. Então essa reprodução assexuada ela é presente em vários grupos. Então, esse gametófito, que é essa parte da planta que vai ser masculina e feminina, que tem capacidade de produzir gametas, ela então vai produzir, se for fêmea ou for uma planta feminina, ósfera. Se for uma planta masculina, vai produzir uma estrutura chamada anterozoide, tá? O anterozoide é como se fosse o espermatozoide no animal. Por quê? Porque ele é uma célula flagelada, só que ele vai precisar de água para nadar até encontrar a osfera e fazer o processo de fecundação. Na fase sexuada, ou seja, na reprodução sexuada, nós temos aqui uma outra característica, que é o seguinte: a planta masculina ou o gametófito masculino vai liberar o espermatozoide, né, ou anterozoide para a planta. Esse anterozoide vai nadar, vai encontrar a osfera, que é como se fosse o óvulo, então a parte feminina, e vai fazer o processo de fecundação. Quando faz esse processo de fecundação, vai formar um embrião. Esse embrião, então, vai ser como se fosse uma estrutura pré-formada de uma nova planta, né? Porque misturou material de uma planta masculina com uma planta feminina. Esse embrião vai ser liberado. Peraí, gente, só um segundo. Desculpa, meu gatinho foi subir na janela, a porta, o vidro estava fechado, ele bateu a cara no vidro. Tadinho. Ó, então, o que aconteceu? Nós temos, então, esse anterozoide masculino com a osfera, que é feminino, quando fecunda, forma embrião. Esse embrião vai ser liberado no ambiente e vai para o solo. Quando esse embrião vai para o solo, ele vai germinar e agora vai gerar uma planta que nós conhecemos como diploide. Essa planta diploide, ela só que tem capacidade de fazer o processo assexuado. Por quê? No processo assexuado, tem que dividir o material genético no meio, não tem? Só quem pode dividir o material genético no meio? Quem é? Diploide. E de todas essas que nós estamos vendo aqui, só tem uma que é diploide, que é essa daqui, ó, que eu estou mostrando com a seta para vocês, tá? Lembra da genética que nós chamávamos de 2Ns? Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir isso daqui e eu vou anotar aqui com vocês essas características genéticas da planta, tá? Para quando for estudar, para ficar mais fácil, porque no livro de vocês tem falando sobre essa parte diploide e essa parte haploide. Então eu vou anotar aqui também. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Ó, então eu vou colocar aqui. Diploide, 2Ns. Professor, mas por que é 2Ns? Porque essa plantinha aqui, ela tem o dobro do material genético, tá? Então, ela é diploide, 2Ns. Essas novas plantinhas que forem produzidas aqui embaixo, elas são haploides, tá? Metade do material genético. Se é metade, ela é N, certo? Então, acompanhe aí. Se ela é diploide, ela tem o dobro do material genético. Se ela é haploide, ela tem metade do material genético. Deixa eu acentuar aqui. Aí, o que acontece? Como essa daqui, ela continua, né, como estrutura haploide, Não, peraí, aqui não tem.
Nova correção ortográfica, agora que eu lembrei. Então, aqui, como ela é haploide, então essas daqui também serão haploides, todas essas duas, tanto a masculina quanto a feminina. Essas daqui, então, já que são as mesmas, também são haploide, tá? Essa daqui também é haploide. Vou colocar aqui. O embrião agora é diploide, tá? Então, eu vou até reduzir o tamanho da letra para ficar certinho ali. Então, o embrião, ele é diploide. Esse embrião diploide, então, ele vai se transformar nessa briófita diploide aqui e vai produzir esporos haploides, que são metade do material genético. Pessoal, alguma pergunta? Me respondam, por favor. Vocês entenderam haploide e diploide? A Ana fez uma pergunta aqui. Professor, posso explicar de novo? Posso explicar de novo. Vou explicar então. Ó, o que que acontece? Qual que é a diferença? Lá na genética, que foi a primeira matéria que nós vimos esse ano, a gente falou sobre a produção dos gametas, né? Que eram o espermatozoide e o óvulo. O que que acontece? Quando você tem uma célula diploide, essa célula tem o total final da quantidade de material genético. Quando essa célula se divide para formar uma célula gamética, ou seja, um gameta, né, espermatozoide ou óvulo, ela vai reduzir a quantidade de material genético no meio. Então, ela vai passar a chamar haploide. Vou dar o exemplo do ser humano. Nós, seres humanos, nós temos quantos cromossomos? Me respondam aí. Lembra, Ana Clara, Ana Luísa, Alice? Lembram quantos cromossomos nós temos? Que eu falei para vocês lá na parte de genética, quando a gente foi estudar genética? 46. 46. Muito bem. Então, nós, humanos, temos 46 cromossomos, né? Só que quando a gente vai produzir espermatozoide e óvulo, eles precisam reduzir pela metade a quantidade de cromossomos. Por quê? Porque quando um óvulo que tem 23 encontra um espermatozoide que tem 23, vai formar um novo indivíduo que agora tem 46. Então, por isso que obrigatoriamente você tem metade do material genético do seu pai, metade do material genético da sua mãe. Uma célula diploide é uma célula do corpo, no caso do ser humano, tá? É uma célula do corpo, total, 46 cromossomos. Quando o ser humano produz o gameta, que é o espermatozoide, ou o óvulo, reduz pela metade, 23. Tudo bem? Então, diploide total, haploide metade. No caso dessa planta, que é a briófita, o que que vai acontecer? Existe um indivíduo completo que é diploide e existe um indivíduo completo que é haploide. Então, tem um indivíduo em que as células do corpo dele toda tem a total de material genético, ou seja, a quantidade total, e tem indivíduos que têm metade do material genético dentro das células dele. O indivíduo completo, não é só a célula gamética, o indivíduo completo. Nesse caso aqui, então, o que que acontece? Quando essa planta é diploide porque ela tem todo o material genético, porque ela foi formada de um óvulo com um anterozoide, que juntou e formou um embrião e formou essa planta. Então, essa planta que é diploide, quando ela vai reproduzir, ela vai fazer uma fase assexuada. Nessa reprodução assexuada, o que que ela faz? Ela produz esporos, e esses esporos aqui têm uma característica que é ter metade do material genético. Então, o esporo, que é uma célula reprodutiva, ele tem N, ou seja, ele é haploide. Quando esse esporo chega e cai no solo, ele vai formar agora uma plantinha toda haploide. Essa plantinha que é toda haploide, todas as células do corpo dela tem metade do material genético, elas então podem ser masculinas ou femininas. Pode ser qualquer um dos dois, tá? Então ela pode ser um grupo, uma plantinha feminina como uma plantinha masculina. Essa planta que é masculina vai produzir um anterozoide. Só que no caso, na hora da formação do gameta, como essa planta já é haploide, ela não vai reduzir metade do material genético. Ela já vai produzir com o material genético que ela tem. Por quê? Porque ela já tem no corpo dela todinho metade do material genético. Então ela produz o anterozoide e a outra plantinha produz a osfera. Quando o anterozoide fecunda a osfera, pegou metade com metade, juntou
e formou agora uma planta de um embrião diploide. Esse embrião diploide, agora ele tem o dobro do material genético da planta que gerou ele, né? Então vai ser uma plantinha diploide. Essa planta diploide, ela vai ter um tipo de reprodução só, que é a reprodução assexuada. Então, briófitas diploide fazem reprodução assexuada, briófitas haploide fazem reprodução sexuada, tá? Produzem gameta masculino, produzem gameta feminino. Conseguiu entender, Ana Clara? Ficou melhor? Tá. Gabriel, você tá entendendo? Alice, Ana Luísa, Arthur, Beatriz, Daniel, Júlia, João Professor, Vitor, Luiz Felipe, Marcela, professor, Maria, Pedro, Vitor. E aí? professor. Oi. Então, eu não entendi muito não. Ó, vou repetir então de novo, tá? Pra gente entender aqui. Essa briófita, a gente precisa lembrar o seguinte: ela é a planta mais simples que tem. É o primeiro grupo, né? Que é as plantas mais simples que tem. E aí, essa planta, ela pode ter dois componentes genéticos ou duas estruturas genéticas. Deixa eu até achar aqui. Gametas. Não, gametas não. Cromossomos briófitas. Porque aí eu já falo o número de cromossomos certinho que ela tem, porque eu não sei, não lembro de cabeça quantos cromossomos uma briófita tem. Deixa eu só ver aqui se tem alguma informação também, né? Na internet. Eu não achei. Se eu não achar, eu vou inventar um número aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou tentar mais uma vez só. Ó, então vamos lá. Não achei nenhuma informação aqui. Procurando rápido, né? Depois eu posso parar para procurar mais detalhado. Mas não consegui achar aqui nessa primeira procura rápida aqui o número de cromossomos. Vamos colocar um exemplo aqui, como se ela tivesse 60 cromossomos, tá? Então, vou pegar um número redondo, que aí vai ficar mais fácil da gente entender. Então, vamos pensar que uma briófita, vou colocar aqui, ó. Exemplo. 60 cromossomos total. Se uma briófita tem 60 cromossomos total, o que vai acontecer? Se ela tem 60 cromossomos total, isso significa dizer que uma célula ou uma estrutura que é diploide apresentará uma estrutura que é diploide apresentará 60 cromossomos, tá? Então, 60 cromossomos. Se é 60 cromossomos, significa o quê? N vai ser igual a 30, tá? Porque N é o número de cromossomo, 2N significa que é duas vezes aquele número. Então, 2N igual a 30. Então, essa plantinha aqui, que é uma planta diploide, o que vai acontecer? Essa estrutura tem 60 cromossomos. Quando essa planta faz uma reprodução assexuada, ou quando ela entra numa fase assexuada, ela vai produzir esporos, e esses esporos terão a metade do número de cromossomos. Por quê? Porque eles serão divididos ao meio para a formação de uma célula reprodutiva. Então, se esses esporos são haploides, eles terão apenas 30 cromossomos. E essa plantinha nova aqui, então, vai se desenvolver apenas com
30 cromossomos em cada célula. Ela vai desenvolver normal, ela vai crescer normalmente com 30 cromossomos em cada célula. Isso não acontece, por exemplo, no ser humano. Não tem como o ser humano desenvolver com 23 cromossomos. Obrigatoriamente, a reprodução do ser humano é sexuada. Isso é uma obrigação. O ser humano não tem reprodução assexuada, tá? Como exemplo. Então, se essa plantinha começou aqui, ó, a reproduzir de forma haploide, significa que ela vai crescer também de forma haploide. Nessa reprodução dela aqui, ela não vai reduzir ao meio, tudo bem? Por quê? Porque ela já é uma planta haploide. Então, não tem como ela dividir mais ainda, pela metade. Então, essas células, que são o anterozoide e a osfera, terão 30 cromossomos, como a planta que acabou de produzir elas. Se for uma planta masculina, vai produzir um anterozoide. Se for uma planta feminina, vai produzir uma osfera. Quando o anterozoide fecunda a osfera, o que eu vou ter? 30 mais 30. Se eu tenho 30 mais 30 aqui, então, que é N mais N, né, que vai ficar 2 Ns, eu vou ter, então, o processo de fecundação de uma parte masculina com a parte feminina. Se esses dois se juntaram, vai formar um embrião, então, que tem 60 cromossomos, ou seja, ele vai ter o número total. Como ele tem um número total, ele é um indivíduo que nós conhecemos como diploide. Por quê? Porque ele tem o dobro do número de cromossomos, né? Então ele vai ter 60 cromossomos. E agora esse indivíduo diploide, esse embrião diploide, vai ser liberado, cair no solo, crescer e agora vai formar essa plantinha aqui, que é uma planta diploide. Professor, como que essa planta pode reproduzir? Só por forma de esporos. Então, no esporo, ela vai ter metade. Então, uma planta que é diploide, no caso da briófita, ela só poderá reproduzir se ela reduzir pela metade o número de material genético dela. Então, ela produz o esporo, que vai ficar pela metade o material genético, tá? Então, esse daqui é um ciclo que é chamado de alternância de geração. Uma geração é haploide, outra geração é diploide. Então, se os pais são haploide, que é o caso dessas duas aqui, né, masculino e feminino, o filho, ou a planta filha, vai ser diploide. Se a planta filha aqui começar a reproduzir, ela é diploide, mas os filhos dela serão todos haploides. E assim continua. Uma geração diploide, uma geração haploide. Uma geração diploide, uma geração haploide. Ficou mais claro agora? Com o exemplo do número de cromossomos? É variado? Oi? É variado, então? Fala mais alto um pouquinho, não estou conseguindo ouvir. É variado. As gerações sempre vão variar. Por isso que o nome da reprodução é alternância de geração, né? Uma geração da briófita vai ser 2 Ns. A outra geração